da afirmação. Início de ano, ok. Mas esse ano, meu amigo, o campeonato estadual é muito curtinho para Palmeiras e São Paulo. E o motivo todo mundo já sabe. Ninguém quer continuar nesse jejum, né? Choque Rei. É como o clássico ficou conhecido. Uma partida que envolve dois dos maiores times do Brasil. Mas também um jogo que no Paulistão pode ser chamado como o clássico do jejum. O Alviverde, que não levanta o Paulista desde 2008, aposta no técnico que levou o último caneco estadual do clube. Vanderlei Luxemburgo chegou e chacoalhou o elenco. Deu moral a Lucas Lima. Minutos para os meninos da base. E trouxe Felipe Melo para a zaga. Ideias que uma derrota para o rival pode levantar dúvidas na academia de futebol. O Felipe já está começando a entender a posição. Você pode ver que ele já tem uma leitura diferente da posição. Ele já está dominando a posição. O Lucas Lima é o seguinte: eu não me preocupo com a parte técnica dele, não. Acho que ele tem uma qualidade muito boa. O que me preocupa é que eu tenho que fazer com que as pessoas vejam ele participativo dentro do campo com intensidade. No lado tricolor, o jejum é maior. Desde 2005, não leva um paulista. E ainda de quebra, desde 2012, não levanta uma taça sequer. A pressão sobre Fernando Diniz é diária. No último duelo contra o mesmo Palmeiras, 3-0 para o rival. Fora o baile. Depois de suar para se classificar para a Libertadores, veio a pré-temporada. E com o elenco mantido, a filosofia de jogo começa a fluir. Uma vitória contra o Palmeiras pode projetar ainda mais o trabalho de Fernando Diniz, colocando em evidência e trazendo definitivamente a paz ao CT da Barra Funda. Envolve sempre ingredientes diferentes, que mexe muito com o calor do torcedor, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ter frieza para analisar, a gente sabe que tem um grande adversário, com um grande técnico que voltou a uma casa que ele já teve muito sucesso no passado. E a gente preparar bem o time para poder fazer uma grande partida lá em Araraquara. Choque Rei. Ou clássico do jejum. Ambos venceram e convenceram na primeira rodada. Tem tempo não, não tem tempo para erro essas duas equipes, porque o Campeonato Paulista, ele ganha uma importância muito grande para dois times pesados na história do futebol brasileiro, especialmente na história do futebol paulista, e é muito tempo. 2005 para o São Paulo, 2008 para o Palmeiras. Não pode, claro que nesse período nós tivemos alguns times no interior conquistando, como o próprio Ituano, mas Santos e Corinthians dominaram o cenário. E aí? É ano para sair da fila? Por que não? Por que não? São dois grandes clubes. O São Paulo ano passado chegou perto, né? Estava na final com o Corinthians, até que o jogo estava indo para os pênaltis, não é isso? Ele teve aquele gol no finalzinho do Wagner Love que decidiu o título paulista. Pode acontecer com o Palmeiras, está aí o Luxemburgo, que foi o último campeão paulista pelo Palmeiras. Eu acho que tá todo mundo na briga, não? Eu não descarto ninguém não, apesar da grande atuação do Corinthians ontem na estreia dele. Os dois jogaram muito bem e tem a capacidade. Não acho que seja a prova de fogo total para eles na temporada. É isso que eu ia perguntar. Mas cada vez que eles entram em campo, estão sendo testados. Mas vamos lá, não é prova de fogo, mas é jogo para afirmação. É um teste. Porque o calendário colocou os dois frente a frente muito cedo. Sim. E a gente sabe que mesmo com, dando desconto para tudo isso, início de temporada, mas é uma grande rivalidade. É uma prova, uma aprovação para os dois que estão nesse longo jejum.
E qualquer erro agora, uma derrota da maneira que ela possa acontecer, vai levantar, como a gente viu na reportagem, dúvidas, questões que podem prejudicar dia a dia. Sim, as duas equipes foram bem na primeira rodada, mas realmente o clássico é clássico, né? Esse vai ser o momento que os dois técnicos vão ter ali um grande desafio de vencer esse jogo, porque todo mundo vai chegar para vencer, todo mundo vai querer ali, por mais que não tenha ainda a sua filosofia 100% ainda em campo. O Palmeiras foi muito bem no jogo contra o Ituano, mas, por exemplo, os 2 primeiros gols foram muito pela falha também do time adversário. Tem os méritos do Palmeiras? Tem, mas a gente também tem que analisar... Os 2 primeiros gols, né? Sim, que o Ituano não vai ser igual ao São Paulo. Então é um desafio, é o primeiro desafio do ano, por mais que o Palmeiras já tenha passado pela Florida Cup, mas é o primeiro grande desafio e as duas equipes vêm para ganhar e com certeza vai ser um jogaço, muito equilibrado, eu acredito, não vejo nenhum favorito nesse confronto. Acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. A gente viu pelo campinho que a gente fez, né? Ficou 6 a 6, o retrospecto mostra isso, Paulo Lima. A gente tem aí, ó, números desse confronto, números gerais desse confronto, duelo choque-rei. Vamos colocar na tela? Olha aí, ó, são 283 jogos, 97 vitórias para cada lado, 89 empates. Olha só o número de gols. O Palmeiras tem vantagem de 1 gol. Só que ali embaixo o retrospecto atual também, né? O cenário atual. O São Paulo está a 9 jogos sem vencer o Clássico. Nesse período são 3 empates e 6 derrotas. A última vitória do São Paulo foi lá no Campeonato Brasileiro, primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, 2017. O Palmeiras pode virar o jogo no retrospecto, né? Pode. Se eles estão empatados e o São Paulo tinha vantagem, né? Já que são 9 jogos sem vencer, 6 vitórias do Palmeiras nesse período. São Paulo estava na frente e esse jogo pode marcar a virada do Palmeiras em cima do São Paulo. O departamento de estatística de cada clube tem um número diferente. Eles não concordam. Não concordam com essa igualdade. A diferença é mínima, mas eles sempre acham que tem um a mais do que o outro. E essa questão toda, né, que a gente falava de Vasco e Flamengo, se encaixa também nesse perfil aí, ó, 9 jogos, né, é uma rivalidade de algum tempo. E ressaltei aqui no início e reafirmo, acho que a vantagem do São Paulo é pela manutenção do próprio Diniz e pelas poucas improvisações que ele está fazendo no time, né? A formação é a mesma coisa. Acho que essa é a única vantagem que tem o São Paulo em relação ao Palmeiras. Evidente que a força do Palmeiras vem do banco de reservas para dentro do campo e principalmente quando você tem a valência de um Dudu pela direita, né? Que é um cara que explode, o Luiz Adriano é muito experiente, mas o meio-campo do Palmeiras ainda é o meio-campo para a gente poder aguardar um pouquinho mais, principalmente na expectativa que se cria em cima do Lucas Lima, que eu ainda coloco um ponto de interrogação. Tá bom. Vamos ver como é que ficou a nossa enquete, o resultado final? Coloca aí na tela. Hoje a gente perguntou, né, depois das boas estreias, quem chega como favorito no Clássico. Deu Palmeiras, hein? A maioria tá apostando no Palmeiras. 43,8%. E sem favorito superou até o São Paulo. São Paulo ali, a participação modesta aí, ó. Pelo menos pouca gente, né? Acreditando no São Paulo na nossa enquete. 19,8%. Vai ser um grande jogo, com certeza. E eu reforço aqui o convite para todo mundo, hein? Logo depois do Clássico, Rodada Fox, trazendo toda a repercussão, os vestiários ao vivo, zona mista, enfim, análise da arbitragem. E vamos com tudo, analisando aí tudo que vai rolar nesse choque rei. Destaque final aí, Renata, rapidinho pra gente encerrar o bom dia. Destaque final, a expectativa para esse jogo. Eu quero ver um Palmeiras do jeito que o Luxemburgo quer a filosofia dele em campo. Quero ver o crescimento do São Paulo. São Paulo que a gente, dos 4 grandes ali do estado de São Paulo, é o que eu crio mais expectativa, muito pelo fato do Diniz ter essa continuidade à frente do clube. Sim. Expectativa total para esse clássico. Boa! Paulo Lima, valeu demais. Presença aí no Bom Dia Fox. Quer deixar um destaque final aí? Meu destaque final vai pela nova geração que está surgindo aí, né? Falei aqui do Miguelzinho no Fluminense e desse menino do Palmeiras. Boa. Boa. Eugênio, até a próxima. E hoje você está no Superliga Argentina. Hoje, 19h45, Fox Sports 2, com narração do Marco de Vargas, Rinásia e Vélez. Rinásia tentando fugir do rebaixamento, Vélez sonhando com o título. Sem Centurion ainda. Sem Centurion ainda, que foi contratado, mas não está ainda pronto para jogar. Amanhã tem Godoy Cruz e River Plate, 9h30 da noite. Boa. Domingo, Boca Juniors e Independente, 9h30 da noite. Sempre com a dupla. Eu estarei sempre com o Marco de Vargas nesses 3 jogos. Há outros jogos da Superliga Argentina que volta voando nesse final de semana. Vou contar ou para fechar aqui, só uma historinha rápida, hein? O nome do Guerreiro voltou a ser especulado na Argentina, no Boca. Essa novela dirigentes do Boca foram procurados e disseram o seguinte:
Olha, isso aí é representante querendo aparecer. Descartou. Enfim, com essa a gente fecha aqui o Bom Dia Fox.